Falaremos nessa aula sobre a estratégia PICO para a construção de pergunta de pesquisa e busca de evidências. Então, antes da gente falar sobre a estratégia PICO propriamente dita, vamos falar um pouco sobre a prática baseada em evidências. O que seria, o que prevê, qual é o propósito da prática baseada em evidências? Então, ela prevê metodologias e processos para identificação de evidências de que um certo tratamento ou algum meio diagnóstico ele é efetivo, estratégias para avaliação de qualidade dos estudos e também para metodologias de mecanismos para a implantação da assistência. Esse é o conceito proposto aí por Santos e colaboradores no ano de 2006. Vamos falar agora o que é uma evidência. Uma evidência é tudo aquilo que é claro, é explícito, é transparente, é real, ou seja, é a constatação de uma verdade que não suscita qualquer tipo de dúvida, ou seja, é algo que se dá uma credibilidade, é uma verdade, né? E quando a gente trabalha a evidência no contexto da pesquisa científica, a gente tem aí a evidência científica, que representa uma prova de que um determinado conhecimento ele é verdadeiro ou ele é falso. Ou seja, através de estudos, de pesquisa, eu cheguei a conclusões que eu vou comprovar se aquela evidência ela está correta ou está errada, ou seja, é verdadeira ou ela é falsa. Então, para que se tenha uma evidência científica, é necessário que exista uma pesquisa prévia, conduzida dentro dos preceitos científicos. Então, como eu disse, é através dessa pesquisa científica é que nós teremos os resultados e queremos comprovar alguma evidência. Essa comprovação ela é verdadeira ou falsa. E quando a gente fala conduzida dentro dos preceitos éticos, isso aí está relacionado à ética do pesquisador em falar a verdade, em conduzir o seu estudo e divulgar realmente o que aconteceu. A gente fala que o pesquisador que é ético, né, ele tenha uma boa conduta científica, né, está dentro da ciência, da integridade científica, ele vai também produzir aí o seu estudo. Se é com pesquisa com seres humanos, ele vai ter uma aprovação de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos, ele vai fazer exatamente aquilo que está prescrito no seu projeto de pesquisa, tá? E principalmente publicar os resultados de forma verdadeira. Cochrane foi ele conhecido aí como um médico escocês que revolucionou a medicina aí ao defender o uso do método científico para investigar a eficiência e eficácia de tratamento e doença, né? Ele também foi um dos pioneiros e fundadores da medicina baseada em evidências. Ele teve profunda influência na avaliação das intervenções médicas, estabelecendo aí a importância dos ensaios clínicos randomizados para a avaliação da efetividade dos tratamentos. Ele comprovou cientificamente que os ensaios clínicos randomizados são extremamente importantes quando se quer realizar alguma evidência, né, provar a efetividade de tratamento de alguns medicamentos para certas. Assim, a medicina baseada em evidência é o uso consciencioso, explícito e sensato da melhor evidência disponível na tomada de decisão sobre o cuidado a pacientes, acrescida da experiência do médico e das preferências do paciente. Ou seja, nós temos essa tríade da medicina baseada em evidência, onde esses três aspectos devem acontecer ao mesmo tempo. Se um deles é falho, a gente não tem a medicina baseada em evidência. Por outro lado, a prática baseada em evidência, ela visa a melhoria do cuidado por meio da identificação e promoção das práticas que funcionem e minimização de uma lacuna entre a geração da evidência e sua aplicação no cuidado ao paciente. Então, a gente tem aí, né, a medicina baseada em evidência para poder identificar e tomar as melhores condutas, né, em relação ao paciente, as melhores decisões, e a prática baseada em evidências é quando a gente coloca mesmo em prática, prestando o melhor cuidado ao paciente com base na medicina baseada em evidências. Então, aqui eu coloquei uma tabela para vocês, onde nós temos as etapas da prática baseada em evidência. Então, inicialmente, existe aí a identificação de um problema clínico,
que eu preciso buscar respostas para ele, né? Após a formulação de uma questão clínica relevante e específica, a busca das evidências científicas e a avaliação das evidências disponíveis. Então, todo esse processo do 1 a 4, isso aqui eu tenho a minha revisão sistemática, tá? A partir disso, eu tenho aqui a avaliação da aplicabilidade clínica das evidências, uma vez que eu executei, que eu tomei aquela decisão em relação a, por exemplo, o melhor tratamento para o paciente, né, baseado naquela tríade da MBE. E eu vou começar a fazer essa avaliação, depois a implementação da evidência no cuidado ao paciente, né, nos próximos, e por fim, a avaliação dos resultados da mudança. Então, isso aqui nós temos fechando aí as etapas da prática baseada em... Então, como a gente fala na maior parte das vezes aqui, quando a gente trata desse assunto de medicina baseada em evidência ou prática baseada em evidência, a gente sempre menciona a revisão sistemática, né? Então, alguém pode se perguntar, e a revisão de literatura, ela é importante? Ela é tão eficaz quanto a revisão sistemática? Não, né? As revisões de literatura são conhecidas como revisões narrativas e os resultados dessas revisões, eles muitas vezes são tendenciosos e eles não esgotam toda a literatura disponível sobre o tema pesquisado, né? Ou seja, a gente pode chegar a uma conclusão que esses estudos narrativos de revisão de literatura, eles são inconclusivos. Então, quando eu vou elaborar a minha pergunta, né, relacionada à minha questão clínica que eu procuro resposta, a gente tem que ter o cuidado em elaborar muito bem elaborada essa questão, né? Por isso que é importante a gente seguir esses critérios do pico para que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo. Uma pergunta bem feita, ela vai potencializar a realização da nossa pesquisa. Então, a construção da pergunta de pesquisa, né? A prática baseada em evidência, ela propõe que os problemas clínicos que surgem na prática assistencial, seja de ensino ou de pesquisa, eles sejam decompostos e a seguir organizados utilizando a estratégia PICO. Então, onde P eu tenho o paciente, I a intervenção, C a comparação, o O é o outcome, que é o desfecho. Então, dentro da pesquisa, da prática baseada em evidência, esses 4 componentes do PICO são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção de pergunta para a busca bibliográfica de evidências, ou seja, para a minha busca, através dessa busca de literatura, é onde eu vou identificar o que tem de novo, o que tem de melhor evidência para a minha pergunta. Então, o PICO ele nos ajuda a formular essa pergunta. Então, uma pergunta de pesquisa adequada, bem construída, ela possibilita a definição correta de evidências necessárias para a resolução da questão clínica de pesquisa e evita uma pesquisa desnecessária. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, do pico, tá? E algumas informações em relação a cada uma dessas letras. Então, P é o paciente, o problema, né? É a minha questão ali de estudo, pode ser uma doença, tá? Ele pode ser um único paciente, pode ser um grupo de pacientes com uma condição particular ou um problema de saúde, né? A gente pode também categorizar aí vários pacientes. A intervenção representa a intervenção de interesse, que pode ser terapêutica, pode ser preventiva, uma intervenção diagnóstica, prognóstica, administrativa ou relacionada a assuntos econômicos, como a gente viu, sobre custo ou efetividade também, certo? O controle ou comparação é definida como uma intervenção padrão, a intervenção, né, mais utilizada, ou nenhuma intervenção. Então, pessoal, quando a gente tem a intervenção é algo novo que a gente está testando. O controle ou comparação, vamos supor que seja um medicamento. Então, um medicamento novo com um outro medicamento. A gente só utiliza o placebo quando não tem nenhum tratamento existente. Quando já existe tratamento para aquele problema, aquela doença, por exemplo, eu tenho que comparar
a intervenção com aquele medicamento controle, aquele medicamento convencional. Agora, se é uma doença que não tem ainda algum tratamento, eu comparo uma intervenção com o placebo, ok? Ou alguma atividade, alguma ação, algum exercício com o não exercício, tá? E o desfecho, que os outcomes, será aí o nosso resultado esperado, ok? Então, uma vez que a questão de pesquisa foi formulada, a etapa seguinte é o início da busca bibliográfica de evidências que viabilizará a recuperação das evidências nas bases de dados, que pode ser esquematizada nas seguintes etapas a seguir. Então, pessoal, a gente faz aí inicialmente a seleção dos termos de busca. Então, essa seleção dos termos de busca ela é feita através da identificação dos descritores. Como que faz essa identificação dos descritores? Uma vez que eu formulei a minha estratégia PICO, a gente vai identificar em cada letra qual que é a palavra-chave mais forte, né, que é o meu descritor. A maioria das vezes, quando a gente monta um pico, a gente tem só uma palavra em cada uma, né? Geralmente é isso. Então, são essas palavras-chave, ou seja, esses descritores que eu vou utilizar para fazer a minha busca na base de dados. Então, o que são esses descritores? Os descritores são classificados como controlados. São conhecidos como títulos de assuntos médicos ou descritores de assunto. Se vocês forem na Biblioteca Virtual em Saúde, né, do Ministério da Saúde, vocês vão perceber que lá tem DEX, que é o descritores de assunto, né? São descritores em ciências da saúde também, que eles são utilizados para a indexação de artigos nas bases de dados. Então, quem de vocês aí já não passou por situações onde vocês vão numa base de dados, que seja Cielo? Então, eu cheguei no Cielo, quero procurar um artigo sobre determinado tema, e vocês colocam uma palavra-chave. E aí, poxa, mas essa palavra-chave é tão comum e não tem? Então, para vocês saberem que aquela palavra-chave, né, aquele descritor existe, vocês têm que ir lá no DEX, quando estiverem fazendo pesquisa na BIREM, né, a Biblioteca Virtual de Saúde, para saber se ele existe, tá? Calmem, fiquem calmos, porque a gente vai ter uma aula só disso. Eu já estou adiantando algumas informações para vocês aqui. Então, os vocabulários de descritores controlados mais conhecidos são o MESH, quando vocês vão fazer pesquisa no PubMed e no Medline, então tem como eu buscar o MESH, o DEX para o BIREM, né, Medline, o DEX é para a BIREM, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, e o ENTRE para pesquisa no Embase, tá? Então, exemplos de descritores para componente P da estratégia do pico. P não é população? Então, a população ela pode ser uma população de estudantes, ela pode ser uma população de idosos, pode ser população de usuários do SUS de determinado bairro, né? População de gestantes, ok? Então, quando vocês colocam P, gestantes, isso aí você vai lá, identifica se gestante é cadastrada no DEX ou no MESH, né? E aí isso vai facilitar a busca de vocês. Então, para cá, isso eu dei o exemplo do P, gestante com a população, um item do pico, do P do pico, tá? Do I, intervenção, então, realização de atividade física, o controle, sedentarismo, desfecho, aumento da pressão arterial, por exemplo, tá? Então, todas essas palavras vocês vão jogar na base de dados. De que forma? Utilizando os operadores booleanos. Os operadores booleanos são termos, né, conectores que vão ligar um descritor ao outro. Então, vou colocar lá gestante e atividade física e pressão arterial, tá? Então, esses descritores, o AND, ele é uma combinação restritiva. Por que restritiva? Se eu coloco gestante e atividade física. Se eu coloco só gestante, vamos supor, um exemplo. Fui no PubMed e coloquei lá gestantes. Então, encontrei aí 32 mil artigos. Gestantes. Se eu coloco gestante e atividade física, esse END ele vai restringir a minha pesquisa, ou seja, eu vou encontrar artigos que tenham ao mesmo tempo a palavra gestante e
atividade física, tá? Agora, se eu coloco assim, gestante ou mulheres grávidas, tá? Então, são sinônimos, certo? Então, eu vou utilizar o OR. O OR, ele é uma combinação aditiva. Então, além dos 32 mil artigos de gestante, eu também vou ter aqui mais aqueles que têm mulheres grávidas. Tudo bem? Então, quando eu vou fazer a minha busca nas bases de dados, eu tenho que fazer a minha combinação do pico. O P mais o I mais o C mais o O, tá? Então, essa estratégia final deverá ser inserida aí na caixa de busca. Quando vocês forem aí no PubMed, no Cielo, na BVS, no Bireme, no Embase, todos eles têm a caixa de busca, tá? Então, vocês vão organizar esse pico lá na caixa de busca. Fiquem tranquilos que não é para agora esse conteúdo. Isso aí a gente vai ter uma aula mais à frente, onde nós vamos aprender a buscar essas evidências, tá? O propósito dessa aula é montar o pico e a pergunta. Em algumas bases de dados, né, eletrônica, como o Medline, por exemplo, ele já nos dá, né, através desse link, ele já nos dá o pico todo separado. Então, quando você vai no Medline pesquisar, tem nessa página aqui, PubMed, né, você já coloca aqui o P, o I, o C e o O e faz a sua pesquisa, ok? Então, aqui, ó, pesquisa no pico, tudo bem? Então, concluindo aí essa parte sobre estratégia pico, né, a prática baseada em evidência, a gente tem atualmente aí uma grande quantidade de informação científica, algumas vezes elas são contraditórias, né, e também temos grande facilidade de acesso a estudos desenvolvidos no mundo inteiro através do Medline. O Medline ele nos dá, tanto é que quando a gente estiver fazendo as buscas, eu faço até um teste com vocês, depende da pergunta de pesquisa de vocês, no PubMed vocês vão encontrar um número muito maior de informações. Eu lembro que teve um momento que os alunos estavam fazendo a busca, eles iam na BVS, que é uma base de dados nacional, e aí eles não encontravam evidência nenhuma. Quando eles foram no PubMed, eles encontraram muito mais artigos, tá? Porque são todos em inglês. Ter acesso, né, ao conhecimento produzido sobre determinado assunto é fundamental para o desenvolvimento de boas pesquisas e adequada atuação clínica, né? É importante aí a gente ter esse conhecimento, né, sobre determinado assunto. A internet e os portais periódicos de acesso livre permitem acessibilidade ao conhecimento, mas só essa acessibilidade não basta, porque você tem acesso, mas e o que você faz com esse conhecimento que você teve acesso? É importante saber como utilizar, como fazer essa aplicação do conhecimento. A estratégia PICO, ela vem auxiliar, orientar a construção da pergunta de pesquisa. Então, sempre a gente vai estruturar o PICO depois que eu vou elaborar a minha pergunta de pesquisa, ok? A gente não faz o inverso. Então, eu coloquei o que eu quero, né? A gente já tem uma hipótese, o que a gente pretende pesquisar. Então, a partir do PICO, vai nos ajudar a montar a nossa pergunta. Coloquei aqui para vocês uma imagem, né, de mais opções aí, quando a gente tem o pico, né? O P pode ser população, paciente ou problema, ok? E a gente pode classificar o paciente em relação à idade, são jovens, são adolescentes, são bebês, são mulheres, tá? Intervenção de interesse, o C é o grupo de controle aí, né, que a gente vai estar comparando, né, o placebo ou não intervenção também pode ser o nosso C. E o desfecho, né, o resultado esperado, pode ser alguma efetividade no tratamento, mortalidade, melhora. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Coloquei aqui para vocês. Por exemplo, o P, pré-escolar, de 4 anos, em tratamento com uso de antibióticos, tá? Eu poderia só colocar também pré-escolar de 4 anos, tá? Em tratamento. O I, uso de probióticos, e o C é a não intervenção, né? Eu vou comparar. E o O seria os nossos resultados, nosso desfecho, redução do risco de diarreia associado
ao uso de antibióticos. Então, minha pergunta é: há evidência de que o uso de probióticos em pré-escolar com tratamento de antibióticos reduz o risco de diarreia? Então, olha só como que quando a gente estrutura o pico, isso facilita muito mais na elaboração da nossa pergunta. Aqui um outro exemplo, né? O pico, paciente com furunculose recorrente, o I, profilaxia com antibiótico, o C, não faz tratamento e o O, redução da taxa de recorrência de furunculose. Assim, a minha pergunta é: pacientes com furunculose recorrente, fazer tratamento profilático com antibiótico reduz a taxa de recorrência? É a minha pergunta, totalmente relacionada ao meu pico. Então, aqui a estratégia de busca, como eu disse para vocês, quando a gente coloca o AND, a gente vai restringir a pesquisa, e o OR, a gente coloca palavras sinônimas, então isso vai ampliar a nossa busca. Coloquei aqui uma referência para vocês, para quem quiser ir ler um texto maior, né, sobre o que eu comentei com vocês aqui nessa aula, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos aí em outras aulas. Um abraço.